Vocês já ouviram falar em pensão compensatória? Como o próprio nome já diz, é o quê? É o desequilíbrio financeiro ocasionado pelo divórcio ou fim de uma união estável. Mas como é que funciona isso e em que situações é possível solicitar? É exatamente sobre esse assunto que eu converso a partir de agora ao vivo aqui com a advogada doutora Júlia Nunes, no Explica Pra Gente, que está no ar. Um assunto que, inclusive, a doutora Júlia recebeu de muitos telespectadores e muitos seguidores dela também, né, pedindo para que ela trouxesse essa informação para cá, para que as pessoas entendessem. E aí, ela disse isso, a gente tem que atender os nossos telespectadores que pediram, e ela trouxe para cá, e daí a produção acatou, que é muito importante. Doutora Júlia, prazer tê-la conosco, viu? Todo meu, Wilson. Obrigada. Pensão compensatória. A gente não escuta falar muito disso, né? A gente fala pensão alimentícia, pensão de criança, pensão daquilo, enfim. Mas, enfim, pensão compensatória. O que significa isso para que os nossos telespectadores entendam? É para compensar o quê? Como é que funciona, doutora? Explique tudo. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todo mundo que está em casa. E desde ontem à noite que o telefone não para, as redes sociais não param. Por quê? Como assim? Compensatória? E ainda por cima pode ser requerido, inclusive, por um agressor. Quem é que pode requerer essa pensão compensatória? Qualquer pessoa. Finalizou o vínculo conjugal, separou e houve, sim, um rompimento da questão financeira em si. E para poder tentar igualar e minimizar os danos econômicos, é possível requerer essa pensão que tem um caráter indenizatório. Isso acontece muito, principalmente quando ambos, os cônjuges, eles trabalham de forma conjunta. Então, quando um homem ou uma mulher se separa e acaba perdendo a sua fonte de renda, ela pode ou ele pode requerer judicialmente essa compensatória, que também é provisória. Provisória até o momento que fica finalizado o processo de divórcio e cada um fique com o que é seu. E a revolta está gigantesca, Wilson. Como é que agressor tem direito, principalmente quando a agressão ela pode vir do cunho econômico, porque às vezes a mulher se separa porque foi vítima de violência patrimonial. Às vezes a pessoa detinha do poder sobre a empresa, sobre as finanças, se endividou, em alguns casos fez muita coisa sem um consentimento e sem autorização, e quando finaliza, comprovado que ficou sem renda, comprovado que a questão financeira abaixou demais, ingressa judicialmente, não com um pedido de pensão tradicional, mas com essa pensão compensatória, e aí o juiz define se sim e que não. E aí, Wilson, está um grande problema, porque o juiz que vai definir a pensão não é o juiz que vai definir a Maria da Penha. E aí? Processo criminal é uma coisa, processo civil é outra. A única forma de você perder direitos é se realmente você cometer um crime contra a vida e não for questão de divisão de patrimônio, e sim de herança. Se essa pessoa morrer, aí você não teria direito à herança por ter sido parte de ter orquestrado essa morte. Mas, caso contrário, em caso de violência, pode requerer, e a gente tem visto o judiciário conceder, para minha indignação, para a sua e para de muita gente que está em casa. Que coisa, né? Às vezes a gente tem umas informações que acabam deixando a gente meio que, enfim... Legislação falha, Wilson. Ainda está precisando dar uma... Precária. A gente tem que entender também que mesmo aquele que esteja pagando essa espécie de indenização, que é uma pensão, pode requerer no futuro também indenização pelos danos que sofreu econômico. Mas é uma luta que pode durar aí 5 anos. Aqui em Alagoas, uma média do processo é de 2 anos. Então, eu vou passar 2 anos pagando aquela pessoa que tirou de mim de forma agressiva. É muito complicado e a gente precisa que o judiciário abra os olhos nesse contexto, mas que principalmente a legislação ela seja modificada, porque caso contrário, o juiz não vai ter como ir contra a lei. Se ele é um seguidor da lei ali, vai ter que cumprir, né? Muito bem. Vamos trazer então as perguntas dos nossos telespectadores que querem participar desse bate-papo de hoje. Quem faz a primeira pergunta é a Daniele Ramos. Ela pergunta o seguinte: doutora Júlia, como é que é calculado o valor da pensão compensatória? Diretamente proporcional à necessidade e principalmente à possibilidade. O quanto se recebia antes?
Digamos que eles tinham uma empresa e nessa empresa ele recebia quanto? Qual é a capacidade econômica daquela pessoa que ficou com a detenção do poder sobre a empresa? Então, vai tentar igualar. Essa aí, para você poder ter uma base, você precisa saber o quanto é que a empresa ganha, o quanto você recebia antes e qual a capacidade econômica que ficou aquele detentor do poder atual. Que coisa, né? Imagina, difícil, Wilson. Todo finalzinho do mês a pessoa tem que tirar aquele dinheiro suado, sabendo que vai estar pagando alguém que me prejudicou, que... Wilson, eu tenho um caso que é bastante conhecido, que inclusive a empresa que permaneceu com problemas financeiros tão grandes que nem ela própria se pagava. E mesmo assim, era obrigado a fazer a retirada desta pensão compensatória. Essa legislação precisa ser revista e rediscutida para ontem. Urgente. Vamos lá, vamos para a segunda e última pergunta de hoje. Deixa eu ver quem bate papo hoje com a doutora Júlia. É a Gabriela Maria. Ela pergunta, doutora Júlia, como dar entrada na pensão compensatória? Forma simples, basta, se você tiver condições econômicas, procurar um advogado de sua confiança. Caso contrário, ou uma instituição que faça atendimento ao hipossuficiente ou a Defensoria Pública do seu município. Eles vão ingressar com a ação, como ingressam com qualquer outra ação, necessária a documentação de apresentação básica e todas as provas que você tiver para comprovar essa queda financeira. Porém, a pessoa que vai pagar essa pensão compensatória, se não concordar nessa situação que nós estamos falando, essa pessoa pode também buscar a justiça para impedir que aconteça, né? Deve, Wilson. Na verdade, ela tem que recorrer desta decisão. Acredito que a decisão, principalmente pelo local de onde ele veio, existe porque tem locais, municípios que a vara, mesmo o juiz que é da civil é da criminal, mas nas grandes cidades não. Aqui em Maceió, que não é grande, mas tem varas específicas, então é necessário recorrer. A decisão vem do juiz, então é da vara, você recorre para o TJ, depois você vai recorrendo, vai para Brasília, para que você possa comprovar os danos que você tem sofrido, inclusive sendo obrigado a pagar aquele que destruiu o seu patrimônio. Enquanto esse tempo eu estou lutando para provar que não vale a pena, eu tenho que pagar? Obrigatoriamente. Caso contrário, pode ter problemas, inclusive até mesmo prisão. Pode ser requerido, seja por descumprimento de uma decisão judicial. E se for comprovado que realmente eu tenho razão, o que eu paguei volta para mim ou não? Não, porque veio em decorrência de uma decisão judicial. O que pode acontecer é o juiz fazer uma forma de indenização devolvendo no mesmo quanto. Mas dificilmente isso acontece, Wilson. Eu, nos meus 11 anos de militância, nunca vi devolverem o que foi pago. Porém, quando você comprova que, inclusive, foi ingressado com uma ação civil para continuar fazendo um dano patrimonial a você, obtendo vantagens indevidas, você pode ingressar com uma ação autônoma de indenização pelo dano sofrido. Quer dizer, em todos os sentidos, pelo que eu percebi, né, em todos os sentidos, a pessoa vai estar... sendo lesada, porque não, só... a pessoa sendo lesada e a figurinha da pensão compensatória também se aproveitando, enfim. Infelizmente, não conheço nenhuma devolução de pensão compensatória, mas o que importa é que nós estejamos prontos para poder lutar, porque somente através de uma decisão nova que a gente vai poder trazer esse direito para outras mulheres ou outros homens, né? Porque a gente está falando porque nós temos esse foco na mulher, mas essa ação, ela é uma ação comum, pode ser dada entrada por homens ou por mulheres. Perfeito. Que toda vez que a gente fala aqui, a gente acaba sendo ouvido e as coisas acontecem. Deus queira que dessa vez também aconteça. Doutora Júlia. Legisladores, abram os amém, olhos. se Deus quiser. Bom final de semana, sucesso. E até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Um beijo grande, sucesso. Beijo grande, você. Wilson. Obrigada. E um final de semana de muita dança pra gente, né? Aproveitando aqui o nosso verão. E tá, o seu Instagram tá aqui. Coloca a imagem dela aí, tá? @associacãoame, tá bom? Isso. Vai lá e entra em contato com ela para poder interagir e também trazer assuntos a serem debatidos aqui no nosso Explica Pra Gente. Beijo mais uma vez, sucesso, Deus te abençoe, te conserve essa pessoa linda em todos os sentidos, inclusive inteligente, competente, de um coração maravilhoso. Doutora Júlia Nunes.